A Fator RH é uma empresa de consultoria altamente especializada na área da saúde. Nós somos administradores hospitalares com pós-graduação, MBA e mestrado na área de RH. Se o seu hospital, seja ele privado ou filantrópico, necessita melhorar a performance dos líderes, a produtividade das equipes e quer alcançar um resultado ainda melhor, a Fator RH tem uma solução que pode ajudar a sua instituição. Nós desenvolvemos nesses últimos 30 anos uma metodologia de gestão de performance, de gestão por competências. E temos um software, um sistema informatizado a baixo custo que ajuda vocês a organizarem todos os perfis de todos os cargos dentro da instituição, por competências, para fortalecer as lideranças, para recrutar e selecionar com mais critério, para poder fazer avaliação de desempenho justa e baseada num conceito chamado meritocracia. Com isso, vocês podem utilizar ferramentas estruturais como a matriz 9-in-Box, que cruza o desempenho de um líder com a entrega de metas que ele tem de acordo com o planejamento da instituição. Tudo isso está disponível ao seu alcance. Nossos clientes estão espalhados pelo Brasil inteiro. Nós temos hospitais filantrópicos como Santa Casa de São Paulo, Santa Casa de Passos em Minas Gerais, Santa Casa de Sobral no Ceará e tantos outros hospitais filantrópicos. Temos hospitais privados como a Fundação do Banco Itaú, que é o Hospital Infantil do Sabará, em São Paulo. Hospitais de congregações como o Hospital Madre Teresa, em Belo Horizonte. E uma infinidade de clientes dentro do Brasil e fora. Nos últimos 5 anos, nós conseguimos levar essa mesma metodologia, essa mesma ferramenta para melhorar a produtividade e o desempenho dos líderes e colaboradores também para países como Peru, Chile, Equador, Paraguai e Argentina. Então, seja nosso convidado para conhecer mais a nossa solução de gestão de pessoas inteligente, que atende todos os critérios da ONA, da Organização Nacional para a Acreditação, do Manual de Acreditação. Inclusive, a ONA, a própria ONA, é nossa cliente. Os superintendentes da ONA utilizam essa ferramenta, portanto validada tecnicamente, para avaliar seus diretores, gerentes, coordenadores e funcionários. Conte com a Fator RH para ajudar a alavancar e desenvolver os talentos dentro da sua instituição. Lives da Fator RH. Eu falo que a gente é igual Netflix, né? A gente vai melhorando a cada live, a gente vai trazendo novos episódios, novos temas, para que você possa adquirir cada vez mais conhecimento nessa área tão bacana que a gente escolheu para atuar, que é a área da saúde. Hoje nós vamos falar de gestão de conflitos nas equipes e nós vamos ter em torno de 1 hora de live, onde nós vamos fazer um bate-papo. Então, por isso, sinta-se à vontade para interagir conosco no nosso chat. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Palmucci. O pessoal já está começando a me chamar de Cláudia Bernardes, né? Mas é Cláudia Palmucci, tá bem, pessoal? E eu faço parte da equipe de consultores da Fator RH. E vocês viram um pouquinho aí do nosso trabalho com o professor Fabrício Rosso. E eu quero passar aqui alguns recadinhos para vocês antes de participar conosco. Nós temos um sorteio bem bacana e aí eu quero mostrar para vocês esse sorteio, né? Então, olha só, já estamos ao vivo aqui com a professora Daniela Teles, com a enfermeira Maria Júlia, com a enfermeira Tânia Ortega. Elas estão ansiosas para falar, né? Então, eu quero trazer para vocês uma novidade da Fator RH, que é o nosso livro Liderança de Alta Performance e Acreditação Hospitalar.
Ele está saindo do forno, nós estamos aí trabalhando com ele. Logo vocês vão ter notícias desse livro. Foi organizado pelo professor Fabrício Rosso, com a participação da Organização Nacional de Acreditação, uma parceria que nós fizemos, e eu também estou aí como coautora deste livro, Liderança de Alta Performance e Acreditação Hospitalar, que vai ser lançado na Feira Hospitalar. E, pessoal, outra questão importante que eu quero trazer para vocês é que durante a live vocês vão ver um link igualzinho a esse. E aí, se você vai clicar nesse link, o que vai acontecer? Vai aparecer um formulário igual a esse que eu estou projetando. E se você preencher esse formulário, no final da live, você vai participar de um sorteio. O que nós vamos sortear? 2 livros. O livro Liderança em 5 Atos e o livro Gestão e Gestão de Pessoas. E uma bolsa de 50% do curso de liderança para enfermeiros. Então, não perca essa oportunidade de preencher esse formulário. Você que é enfermeiro, quer participar do nosso curso, chegou aí a sua oportunidade de concorrer a 50% de bolsa. E para você que não leu os nossos livros ainda, vale a pena aí concorrer no sorteio, inclusive o livro Liderança em 5 Atos. A professora Maria Júlia é uma das coautoras, que está hoje palestrando aqui hoje conosco, né? Então, por favor, quando você vê esse link aí, lembra de clicar nele, preencher, para você participar do nosso sorteio, né? Então, faça isso e concorra aos livros. Vocês devem estar ansiosos, né? Para falar com as nossas palestrantes, né? Então, eu vou apresentá-las agora formalmente. Então, nós estamos aqui com a enfermeira Tânia Ortega, que trabalha em gestão pública atualmente. Boa noite, Tânia, bem-vinda. Boa noite, Cláudia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom, Tânia, por você ter aceitado o nosso convite e poder compartilhar dos seus conhecimentos hoje, né? O pessoal está curioso para saber o que a gente vai falar hoje. Boa noite, Maria Júlia. Faz tempo que eu não te vejo, né, Maria Júlia? Tem pão, né, que a gente não se vê. A gente estava numa outra live. Boa noite, Maria Júlia, bem-vinda. Boa noite, gente boa. Prazer estar com vocês, que a gente possa ser útil uns para os outros nessa próxima hora. Muito obrigada. E com a professora Daniela Teles, que vocês nunca ouviram falar, nunca esteve nas nossas lives, né? Professora Daniela Teles, que está sempre conosco aí participando das nossas lives. Muito bem-vinda, Daniela. Boa noite para você. Você está sem microfone, Dan. Está sem som. Perdão, eu achei que tinha clicado. Boa noite novamente, boa noite a todos. Estou muito feliz e quero aprender bastante com essas moças aí. Hoje vai ser, ó, eu não vejo a hora, gente, de ouvir tudo isso. Então, como eu não vejo a hora, as pessoas também que estão participando conosco também não vê a hora de ouvir tudo que vocês têm para falar, né? E o pessoal vai fazer perguntas, vai ter momentos que eu vou fazer um tchauzinho para vocês, para eu poder colocar as perguntas, tá bem? E aí eu vou entrando conforme o pessoal foi trazendo aqui no chat. Quando tiver faltando 10 minutinhos para terminar a live, eu também aviso vocês, para que vocês possam se organizar com o tempo, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão que a gente quer que vocês comentem, e aí eu vou pedir para a Maria Júlia começar e o pessoal complementa. Pode ser, Maria Júlia? Então tá bom. Aí o pessoal vai complementando. A Tânia, a Daniela, podem ir aí acrescentando mais informações. Então, a primeira questão é assim, por que as pessoas entram em conflito? O que leva as pessoas a entrarem em conflito, né? Existe conflito bom? Conflito ruim? Queria que vocês me explicassem um pouquinho sobre isso. Bom, realmente esse é o tema da hora, né? Da hora, fala sério, com a quantidade de conflitos. Mas eu também aprendi com os gregos, que a consciência cresce com contraste. Então, é muito bom que nós tenhamos conflitos, porque conflitos são diferentes percepções sobre coisas que costumam ser complexas, até porque a vida é complexa. Ela é multicausal, multifatorial. Então, eu não vejo como problema conflito, porque conflito significa diferentes perspectivas sobre as coisas. E quando a gente aprende a ouvir
antes de julgar, eu tenho chance de aprender a ampliar a perspectiva que eu tenho sobre um tema, sobre um aspecto, sobre uma questão. Qual é o desafio desse conflito, bom ou ruim, se é que a gente pode chamar assim? É que nós, todos, temos o desafio também de prestar atenção nas nossas emoções. E quando eu tenho algo que me irrita, ou algo que me desafia, ou que me amedronta, eu posso levar essa diferença de percepção para um campo emocional que pode ser ruim. Por que ruim? Porque em vez de agregar, afasta. Então, se eu fosse falar de um conflito ruim, é aquele em que a gente não conseguiu trabalhar as nossas emoções de tal forma que eu pudesse crescer com esse contraste, com essas diferenças. E tem uma questão que eu acho que é o limite último. É quando eu estou falando de algo que envolva ética. Se eu estou falando de um conflito por uma questão ética, aí eu diria que é ainda mais desafiador a gente estar atento à nossa dimensão emocional, para que eu possa dizer a verdade, ou seja, dizer qual é o valor que coloca em mim algum limite, para que eu possa não exagerar nessa minha verdade, ou seja, que eu possa ser cuidadosa com as palavras, com o meu jeito de expressar esse meu limite de valor, vamos dizer assim, e só para poder ouvir as demais também, que eu seja consistente no motivo pelo qual esse limite para mim existe, porque esse limite vai estar diretamente ligado a um objetivo, a critérios que eventualmente o contexto define e a um valor. Então eu acho que os conflitos são inevitáveis, é assim que a gente cresce. E também é inevitável que a gente lide com as emoções humanas todos os dias. Lidar com as nossas emoções humanas todos os dias é um grande desafio, não é verdade? Às vezes a gente fica em situações que a gente fala, gente, como é que eu faço para agir, né? O que eu faço nesse momento? Tenho vontade, às vezes, de brincar de roxinho com o outro, né? E a gente não pode fazer isso. Como é que a gente lida com tudo isso? Gostaria de complementar, Daniela, Tânia. Uma vez eu li também sobre a ideia de harmonia em equipe. E às vezes a gente cria uma ideia de que a gente tem que conseguir a harmonia no sentido de uma paz absoluta, uma felicidade geral, todo mundo se amando, né? Isso seria o ideal de harmonia, talvez no senso comum. E eu hoje vejo a harmonia, eu entendo a harmonia, né? Não sei se os gregos, eu não lembro mais onde que eu vi isso, mas que a ideia de harmonia, ela é justamente uma ideia que remete ao encaixe dos diferentes, remete a uma adaptação. Então, é bem isso que a Maria Júlia falou, a gente tem sim que buscar harmonia, mas não no sentido de que todo mundo pensa igual, todo mundo quer a mesma coisa, estamos todos felizes para sempre. Mas no sentido de termos ideias diferentes, vamos encaixá-las, vamos criar uma terceira ideia a partir das nossas ideias individuais, né? Então, isso seria, talvez, a tal da harmonia que a gente deveria construir nas nossas equipes. Porque, de fato, conflito é inevitável. A partir do momento que não somos iguais, não pensamos iguais, não temos expectativas iguais, o conflito ele é inevitável e ele é bom, né? Eu entendo o conflito como algo positivo. Quando que um conflito passa a ser ruim? Quando ele vira algo pessoal, quando ele vira um confronto, na verdade, né? Eu passo a ter um problema com você, eu não gosto de você.
eu rejeito tudo que vem de você. Então, aí começa a ter um problema muito maior, né? Que a gente já entende como um confronto. Mas o conflito em si, ele é o motor das mudanças. As mudanças acontecem porque foram as diferentes ideias que propiciaram uma nova forma de fazer, de pensar, de agir, e daí a gente evolui. Então, posso concluir, gente, que conflito tem remédio? Tem remédio ou não tem remédio? Isso é o departamento da Maria Júlia, né? Comunicação tem remédio. Mas, Tânia, você não queria complementar essa primeira questão? Complementa, depois aí eu defendo o remédio. Sim, Perfeito, perfeito. Maria Júlia. Maria Júlia começou falando, é um assunto nunca esteve tão atual, né? E assim, eu fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com você, porque uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar da importância da comunicação no trabalho de equipe foi com você. Eu me lembro muito bem na palestra, quando eu estava lá, e a gente nem falava de comunicação em meta, de segurança do paciente, isso nem existia, né, Maria Júlia? Não vou nem falar que ano foi isso, tá? Nós éramos umas meninas. E isso a gente vai trazendo para o dia a dia, e isso a gente vai trazendo para a nossa prática familiar, inclusive, né? E nós, vou trazer agora para a minha realidade, para a prática, né? Então, nós estamos vivendo 1 ano e meio, né, de uma situação assim, surreal. Eu acredito que, por mais que nós estejamos preparados para lidar com conflitos, nós tivemos que, sabe, colocar todas as teorias em prática, né? Porque a primeira coisa que, por exemplo, eu, quanto gestora, tive que fazer era me conhecer, né? Olhar para mim e trabalhar com o meu medo, né? Então, exatamente como a Maria Júlia falou, se eu já percebi, eu estou com medo, se eu não conseguir trabalhar esse medo, eu não vou conseguir, né, trabalhar com o medo da minha equipe, né? Então, foi assim, foi essencial para o enfrentamento, né, do que hoje, para a gente estar um pouco mais tranquilo, porque nós já tivemos, né, assim, respostas que a nossa prática ela estava sendo realmente a boa prática, né, não me contaminei, estou 1 ano e meio, estou bem, então a gente já começa, né, a ter um pouco mais de segurança, né, naquele ambiente de trabalho que foi muito assustador para todo mundo. E foi assim, além da empatia, né, de eu falar, ela também está com medo como eu, né, esse medo não é só meu, então eu tenho que ouvir a minha equipe, mas eu tenho que saber, eu tenho que entender o tamanho do medo dela, né, então eu tive que, às vezes, juntos falar, eu também tenho medo, mas a gente vai ser capaz de enfrentar isso. Então, a comunicação efetiva, né, para mim hoje ela é clara, que você tem que falar de uma forma simples, olhar para a pessoa, né, realmente estar ali junto com ela, né, tem um ditado mineiro, né, que quando fala lá que latá, que lateja, né, então, aquele momento que eu estava naquele turbilhão daquela confusão de um plantão, quando eu estava conversando com aquela pessoa, eu tinha que estar com aquela pessoa, né. Então, eu sei que o conflito, ele é realmente inevitável, né, porque às vezes o conflito começa em nós, né, de a gente saber como eu vou me posicionar, e às vezes você olha de uma maneira assim, né, a sua equipe já sabe se está tudo bem, se não está tudo bem. Então, eu acredito que nós temos que falar nisso, vai vir muito aprendizado, que na verdade vai reforçar principalmente a comunicação, porque é a comunicação, né, principalmente aquela comunicação não falada, né, aquela coisa que você só bate o olho, ou que a gente, né, tipo, faz que entra e não entra. Então, isso foi, assim, para mim, um divisor de água para conseguir realmente amenizar, né, porque o conflito, ele existe o tempo todo, a diversidade, nós estamos vivendo um momento político, acho que nunca, talvez, tão crítico como nós estamos vivendo, e para além da comunicação, eu acredito que a empatia, ela foi, assim, determinante para esse momento que a equipe de enfermagem, pelo menos aqui eu estou inserida, teve o enfrentamento dos conflitos em equipe.
Muito bom. Então a gente começou aqui, Tânia, com seu gancho. Acredito eu, aí não sei se é isso mesmo, né? Se esse é um dos remédios, né? A empatia, a comunicação. É isso mesmo, Maria Júlia, Mas Daniela? é que a Tânia me fez lembrar de um livro do Ricardo Leme. Ele é um neuro super querido que chama Saúde é Consciência. E ele fala exatamente disso que você trouxe tão bem, que é a importância do líder, do gestor, como a pessoa que tenha essa paz. Porque você disse uma coisa que para mim é fundamental: o conflito ele começa dentro e não fora. E é por isso que comunicação tem remédio. Mas só para fazer um link, já que eu citei o livro do Ricardo, ele fala que quando você tem essa costura interna, que você foi capaz de agregar, sabe a coxa de retalhos? Lembra aquele filme lindo, Coxa de Retalhos, em que eu sou capaz de ir juntando as minhas histórias nos trechos e crio uma coxa? Ele fala que quando isso acontece, eu tenho paz interior. Eu perco interesse por confrontos. O que eu faço é eu desenvolvo essa capacidade de estar presente, que você colocou também, que é isso, eu desenvolvo a espontaneidade do estar presente. Então, os protocolos ficam caminhos possíveis, mas eu estou presente. Eu vou muito além. Por quê? Porque eu estou em conexão com as pessoas que estão à minha volta. E tem uma psicóloga, que eu não sei se vocês conhecem, a Karina, que trabalha com suicídio. Karina, ela é de Campinas, Fukumitsu. A Karina tem uma fala que eu acho maravilhosa, porque ela fala assim, quem está perto compreende. Quem está longe, julga. Isso também fazendo link com empatia. Então, isso é um comportamento não verbal. Para eu ser empática, eu tenho que estar perto, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar junto. E aí, eu ajo a partir do momento. E aí, a integridade tá primeiro em mim. Porque aí eu sou capaz de, eventualmente, ouvir antes de falar, de prestar atenção nas palavras, para que a pessoa não leve nada para o lado pessoal, para não, para me conseguir exatamente algo que já existe em mim. E porque existe em mim, eu sou capaz de trocar, que é a origem da palavra comunicação, comunicare, o que eu sou capaz de colocar em comum. Então, Cláudia, respondendo a tua pergunta, eu não tenho dúvida que comunicação é o remédio. É o remédio. Ainda hoje, apesar desse livro ter décadas também, ele continua sendo verdadeiro no meu ponto de vista, porque é exatamente ele que faz essa ponte entre os diferentes. E isso é ser inclusivo, mas eu tenho que primeiro ser inclusivo dentro. Então, fazendo o link, eu acho importante. Repete o nome do livro para a gente, Maria Júlia, por gentileza. Do Ricardo ou o meu? Do Ricardo e o seu, os dois. Tá, pois não. É Ricardo Leme e o livro se chama Saúde é Consciência. Saúde é Consciência. Perfeito. Olha que nome lindo. Olha que nome lindo. Já começa por aí, né? Assim, é isso mesmo. Saúde é consciência, é estar presente, é estar no momento, é lidar com contrastes. E o meu chama Comunicação Tem Remédio, que é a brincadeira que você fez. E eu acho que tem remédio. Desde que eu use a dose correta, o momento correto, né, a via correta, é o remédio. E quantos conflitos não seriam evitados com uma comunicação mais correta? Não é? Às vezes os conflitos são gerados justamente por uma comunicação truncada, por a gente achar que é óbvio que ele deveria saber, não é? Se é um colaborador. Eu vejo muitos enfermeiros
no nosso curso de liderança, falhando nesse ponto, de não dar feedback, porque ele deveria saber, né, por não falar claramente qual é a nossa regra do jogo aqui, o que a gente espera de você, qual é o perfil do nosso cliente, dos nossos médicos, da nossa instituição, explicar como que isso tudo, esses valores, são colocados em prática, né? Então, são coisas que, se a gente for analisar bem, evitariam muitos transtornos, muitos erros, muitos conflitos, muitas discussões, muitos embates, muitos desgastes. Então, eu também entendo que a comunicação é um dos grandes remédios para a gente gerenciar conflitos. Não para acabar com eles, porque se eles são bons, se eles são construtivos, eles têm que ser gerenciados. E a comunicação é a ferramenta para você gerenciar. E o líder, eu vejo que ele é que tem que puxar essa corrente. Alguns autores também, né, compartilham dessa ideia de que o líder tem uma grande responsabilidade de saber usar a comunicação como uma ferramenta poderosa de gestão. E se cabe ao líder gerenciar conflitos, então ele tem que usar a comunicação para isso. Posso fazer uma complementação à fala da Dani, porque eu acho que é um dado estatístico, assim. Todo gestor passa 70%, 80% conversando com pessoas. Então, eu acho que se a gente colocar em termos de proporção, é por isso que a comunicação talvez seja o principal remédio. Porque se eu passo 70%, 80%, e se todos, estou generalizando, que é um cuidado que se toma em comunicação, mas estou generalizando, se todos os conselhos da área da saúde têm como principal problema questões de comunicação, e são todos os processos, na sua maioria, têm a ver com comunicação, eu não tenho dúvida que a gente pode rever currículos. A gente deveria rever currículos. Sim. E a questão, né, que a Tânia colocou, né, da empatia. Como é que eu desenvolvo essa empatia? Muito da comunicação que eu estou estabelecendo com o outro, né? Tânia, a palavra é sua. Complementando, né, trazendo isso para a enfermagem, né, Maria Júlia, aqui para a nossa área, né? Muitos conflitos que o líder é chamado, né, para a chefe é chamado, a enfermeira chefe para falar, e você chega que entre os pacientes, somente eu trabalhei muitos anos em pediatria, aí você começa a família, a comunicação entre o tratamento proposto, o que a família espera, né, e aquela relação de confiança, quer dizer, aquilo ali ainda não houve uma integração. E muitos exercícios que eu sempre fiz muito com a minha equipe, diante, né, de um conflito, né, às vezes bem ou mal resolvido, porque dependendo do cliente, às vezes assim, a gente não tem um espaço, não tem tempo para poder resgatar aquilo, né, e a gente tem que lidar com essa realidade, mas é sempre trazer aquela reflexão, dizer assim, o que eu poderia ter feito diferente, né? Então, às vezes, era só ouvir o que aquela mãe ou aquele pai, né? Hoje, graças a Deus, né, e há muitos trabalhos, né, de excelentes professores de enfermagem que vem falando, né, e eu acredito que isso Maria Júlia, isso vai ficar aí, sabe, né, a gente vai estar aí velhinha ouvindo falar nisso, é um assunto que nunca vai sair de moda, e essa comunicação com o paciente, ouvir o paciente, sabe, dizer assim, será que é isso mesmo? Será que é o momento realmente que ele quer, sabe? Quando eu comecei a fazer este exercício, né, e olha que eu sou de uma geração que a gente não podia falar para o paciente, a Maria Júlia lembra disso, né? A gente não podia falar para o paciente, por exemplo, às vezes não o que a gente ia administrar. Aí teve várias mudanças de paradigmas, né, algumas coisas, entendeu? E eu trabalhei num hospital de excelência, onde o médico, ele dava ordem, né? Então, vai fazer isso. E quando o paciente começou a perguntar o que é isso, e aí a gente ia dar a explicação que o médico não deu, ele falava, eu não quero isso para mim. Aí pronto, está um conflito, né?
Então, conflito, e você pensa, falei demais. Ai, meu Deus, falei demais. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca, né, esqueci da doutora Isabel Cunha, ela falava assim, que o enfermeiro é advogado do paciente. Acho que teve um trabalho nisso no exterior, que tentou trazer para o Brasil, não, o enfermeiro é advogado do paciente. Eu falava, não, eu tenho que defender os interesses dele, não sei como eu vou falar isso para o doutor, mas eu tenho que falar que ele recusou esse tratamento. Né? Então, esse conflito que eu digo até assim, entre a gente, o paciente, a gente, a equipe, né, tem muito disso, né, de você... Sempre vai estar isso, falei demais, deixei de falar, e eu acredito que, por mais que nós tenhamos amadurecidos, sempre vai haver essa dúvida. Porque para a comunicação tem um emissor e um receptor. Não é? Quer complementar, Maria Júlia, que essa é a sua área. Ai, dá uma coceira. É porque eu entendo, é por isso que eu falei que o valor está envolvido, né? Porque não tenho dúvida, Tânia, assim, eu também teve momentos, porque sempre gostei de paciente crítico, em que eu trouxe, né, o profissional de volta ao lado do leito e falei, ele não entendeu o que é o diagnóstico. E muitas vezes eles me olhavam com aquela cara, você vai morrer antes dele, né? Assim, você vai morrer primeiro. Mas são decisões que você toma a partir desse valor que eu coloco, que é um limite, que aí sim você fala, esse confronto, porque aí é assim, eu estou colocando um limite, claro, ele existe, e é por acreditar. E aí é que eu falo, tem um valor envolvido, que se você está em paz com esse valor, por mais que seja desafiador, e que seja muitas vezes um embate que, nossa, como cansa, como desgasta, mas são aquelas lutas que nos fortalecem, que vale a pena, e que aí quando você faz o inventário diário e fala como é que foi meu dia, como é que eu me saí hoje, como é que eu me relacionei, o que eu faria diferente, você fala, não, isso eu manteria, se eu soube usar o tom de voz, se eu soube usar a postura, se eu escolhi as palavras, o momento, o local, tá dito. E isso que faz a beleza do conflito, né? De eu poder ter maturidade para lidar com essas situações que a gente vai enfrentando no dia a dia, né? Isso é maturidade, é a experiência que a gente vai adquirindo. Isso deu certo, isso não deu certo. Isso funciona, isso não funciona, né? Então, pegando esse gancho do que vocês estão colocando, já te dou a palavra, Daniela, é possível desenvolver competências para gerenciar conflitos? É possível fazer isso? E aí, Daniela, a palavra é sua, e se você puder já na sequência responder essa questão, eu lhe agradeço. Perfeito, acho que até responde sim, porque eu vejo que além dessa questão da maturidade e da sabedoria mesmo, de você desenvolver essa empatia, existem formas práticas e às vezes pequenas, mas que juntas no dia a dia pesam bastante. Quando eu dou aula, né, para os enfermeiros, muitos não têm essa consciência do quanto a comunicação deles afeta a própria liderança e afeta os resultados da equipe. Muitos estão voltados para assistência mesmo e não para gestão. Então, na gestão, o que a gente trabalha muito fortemente? A comunicação nas pequenas ações do dia. Acontece, vou dar um exemplo, um funcionário que tem um mau desempenho e ele fala, ele orienta e parece que entra por aqui, sai por aqui e está lá a pessoa no dia seguinte fazendo a mesma coisa. E isso para eles é um conflito tremendo, porque ele tem que lidar com aquele funcionário que às vezes bate de frente, que às vezes questiona duramente a sua liderança, a sua autoridade, as suas orientações. E aí ele chega uma hora em que ele vai lá e pede a substituição desse funcionário. Né? E aí tá, pergunta que a gente faz na sequência, tá bom, você vai mostrar o que para a instituição na hora de argumentar e de solicitar esse desligamento, ou mesmo uma advertência que seja?
Hoje, quando a gente implanta gestão por competência nas instituições, a gente já vê vários RHs que já estão nessa caminhada, nessa trajetória conosco há algum tempo, onde o RH, a primeira coisa que ele pergunta para o gestor: você tem registros das conversas e orientações que você deu a esse colaborador? Existem feedbacks por escrito? Porque, por mais que você tenha escolhido o momento certo, o vocabulário certo, falado no tom certo, existe sempre, como a Tânia falou, o receptor, que pode distorcer consciente ou inconscientemente, que pode querer usar isso contra você, que pode dizer o contrário, que ele nunca ouviu você orientar sobre aquilo, né? E aí o conflito está armado. Então, é preciso ter esta disciplina para fazer com que a comunicação realmente surta o efeito desejado para a gente gerenciar ou até evitar certos conflitos desnecessários, porque acho que a grande sabedoria está aí, né? Quais são as brigas que a gente vai querer comprar? O que vale a pena? Tem coisa que, se a gente já pudesse evitar, a gente já ganharia muito tempo do nosso dia. E talvez essa parte da comunicação mais formal, você colocar no papel a conversa que você teve, o que foi decidido na reunião, quem vai fazer o quê, isso talvez evitasse muitos problemas depois. E é uma coisa simples de se aprender, né? Você não precisa ter uma grande consciência ou empatia para isso, você precisa ter disciplina e usar de ferramentas, de um papel, se a sua instituição não tem um sistema. Isso é importante ter ferramentas, né? Maria Júlia, você quer falar? Que, Dani, eu acho que você trouxe para a conversa um aspecto fundamental, que é a comunicação escrita. Mas ela também é comunicação. É aí que eu entendo que as pessoas, às vezes, se esquecem. Porque se eu entendo comunicação como troca, e eu não faço cuidado sozinho, eu troco a partir do que eu registro que eu fiz. Porque eu trabalho com um sistema de 24 horas, porque eu não encontro todas as pessoas, porque eu tenho folga, porque eu tenho outras pessoas que estão chegando de férias e que precisam rapidamente conhecer o histórico de alguém. Então, eu acho que você trouxe uma questão fundamental, que é, mesmo que eu passe um plantão, eu não passo tudo o que aconteceu, não tem jeito, gente, não vou ficar outras 6 horas ali. Eu preciso entender que a comunicação escrita é mais do que qualquer coisa, minha obrigação. Faz parte do meu trabalho, eu tenho responsabilidade de registrar, até por questões legais, aquilo que eu fiz. Agora, eu vejo, também por falhas curriculares, que nós não temos, não, o treino de registrar essa dimensão emocional e mental. Mais fácil fazer o registro de questões óbvias, procedimentos. Isso é muito fácil, essa é a verdade. Mas é difícil você falar. Foi discutido a questão do diagnóstico, como a Tânia colocou. Um dos filhos aceita e entende que o procedimento é adequado. A filha mais velha rechaça e nega, assim, ou seja, eu aprender a fazer esse registro, não. Eu não acho que as pessoas tenham essa habilidade. Eu acho que é mais um desafio da comunicação interpessoal. E é um grande desafio, né? A gente que está no dia a dia, pelo menos a gente quando vai fazer análise no processo de consultoria, a gente ajuda também nessa escrita dos feedbacks, dos registros. E como realmente é difícil transcrever isso para o papel de uma forma objetiva, de uma forma clara, que qualquer um que leia possa entender o que está ali, né? Isso realmente é uma habilidade que a gente precisa praticar e adquirir disciplina o tempo todo, né, para fazer isso acontecer. A gente estava conversando, eu e a Tânia ontem, Tânia, eu vou contar os bastidores. E ela estava falando uma questão bem importante, né? De que tem diferenças, muitas vezes, do trabalho na gestão pública e na gestão privada, né? E ela estava me contando um pouquinho, foi bastante curioso, né? Que ela está falando da competição, né? Que há, muitas vezes, entre os profissionais e o quanto isso também causa conflito quando não é bem administrado. Tânia, você pode compartilhar um pouquinho o que você contou para mim nos bastidores? Porque foi tão interessante nossa conversa, eu acho que é legal a gente trazer essa questão, esse comparativo que ela fez lá
entre Olha, as a diferenças de gestão? A gente, na verdade, falou muita coisa, não sei se eu vou agora exatamente Eu vou te ajudando, vou te ajudando. replicar o que a gente conversou. Uhum. Eu acredito que, assim, a enfermagem é tão rica, né? E eu amo a enfermagem, eu defendo a enfermagem, né? Eu fui técnica de enfermagem, assim, eu tinha enfermeiras que eu não queria ser nunca igual a elas, mas tinha aquelas que eu queria muito ser igual a elas, né? E eu sempre gostei muito da assistência, eu amava, né? Então, eu trabalhei numa instituição que ela estimulava muito a gente a crescer, e quando eu só decidi a fazer a faculdade de enfermagem, quando o enfermeiro começou a cuidar. Porque antigamente o enfermeiro não chegava na beira do leito, né, Maria Júlia? Né? Era um enfermeiro para o hospital e eu não queria ser aquele enfermeiro, né? Então, eu sempre fui muito estimulada, você liderança e tudo mais. Então, na gestão privada, né, eu tive, na verdade, era um ambiente como se fosse um ambiente controlado, né? Então, nós tínhamos mais ou menos o mesmo, digamos assim, as mesmas competências. Então, a gente se entendia, o olhar, todo mundo seguia as mesmas rotinas, né? Mas existe aquela competitividade que, às vezes, algumas vezes, tinha algumas coisas que eu não sabia e eu tinha que fazer cara de que sabia e aquilo, né, gerava um estresse muito grande na gente, né? E até vou contar aqui uma história, Cláudia, que eu não te contei ontem, para você dizer, eu era técnica de enfermagem, tá? De uma UTI pediátrica, e eu tenho uma foto dessa neném, a família me mandou depois uma foto, e esses dias eu encontrei assim, né, falei, deve ter uma mulher feita, como eu gostaria de saber como ela está. E uma neném que nasceu com o coração para fora, literalmente assim, né, o coraçãozinho para fora. E a enfermeira que tinha ido trabalhar com a gente, ela não tinha prática de UTI, sabe? Aquele dia que faltou alguém, colocou ela lá. E, de repente, a criança começou a chegar e falar assim, cadê a enfermeira? A enfermeira sumiu. Quando eu entro, né, na sala do café, que a gente chamava de mocó, a enfermeira ela chorava, né? E eu falei para ela, mas o que aconteceu? Ela tinha filhos, né? Só fosse para as crianças, para os meninos. Não, tá tudo bem, por que tá chorando, pelo amor de Deus? Aí ela falou, ai, por que vai chegar a criança? Eu falei, pelo amor de Deus, você não está sozinha, você não sabe cuidar, mas a gente sabe cuidar, né? Seca o rosto e vamos lá, porque você é enfermeira e tem que estar lá, entendeu? E aí ela nunca se esqueceu dessa história, viu? Esses dias ela falou, me encontrou, né? E ela me falou. Então, é uma situação para vocês perceberem um ambiente ácido, né? Então, quando foi em 2013, eu já estava aposentada e eu decidi, não queria mais aquele ambiente, sabe? Eu falei, não quero mais isso. Só que eu por várias outros trabalhos que eu desenvolvo, eu acabei indo para a saúde pública, fiz um concurso, porque eu quero viver essa realidade, eu quero entender por que as coisas não conseguem se aplicar, eu quero viver aquilo. E eu, quando fui para a saúde pública, eu me senti um pinto no lixo, porque lá o enfermeiro coloca todo o seu conhecimento em prática. A gente salva a vida todos os dias, né? Ninguém me impede de ser gestora e fazer assistência. Ninguém me impede de prestar um cuidado. E é muito legal, porque você tinha uns colegas tão espontâneos de falar assim, eu estou com um paciente assim, eu nunca fiz isso na minha vida, você sabe, você pode ir lá me ajudar? Então, eu comecei a trabalhar num outro ambiente de cooperação, de cumplicidade, sabe? E eu também poder dizer, olha, eu não sei fazer isso, né? Mas eu quero aprender. E eu lembro que foi na saúde pública que eu fui para o centro cirúrgico. E aí, nenhum enfermeiro queria ir para o centro cirúrgico, tinha aqueles médicos, né, que não queriam enfermeiro lá também. Aí, quando eu pisei no centro cirúrgico, tinha um médico que falou assim, você é boa em centro cirúrgico? Eu falei, ainda não, mas me aguarde, né? E hoje eu não estou mais lá, né? Hoje eu estou no outro hospital, e ele me manda mensagem pelo Messenger, dizendo, você está fazendo muita falta aqui, volta para cá, entendeu? Então, eu acho que essas duas experiências, assim, eu estou feliz, né? Eu estou trabalhando perto de casa, eu tenho, assim, outros afazeres, né? Dou aula, faço um monte de coisa, mas eu tenho meu pezinho plantado lá porque isso me faz muito bem, sabe? E poder passar a nossa experiência, né? E tem os desafios da saúde pública, diferentemente do privado, que a gente estava, tipo, num ambiente, né, controlado, ali não.
ali você tem que olhar para a pessoa, você tem que analisar, você tem que perguntar, né? Você precisa de ajuda, ou você pedir ajuda. Mas eu acho que isso que faz a enfermagem ser fantástica, né, Maria Júlia? Eu trouxe essa questão, Tânia, até para contextualizar, né? Essa tua história é tão rica, tão bacana, porque assim, por que a gente não pensar em transformar isso, se a gente pudesse transformar isso, né, de ter ambientes colaborativos em qualquer lugar, independente da instituição, né? Se ela é pública, se ela é privada, se ela é filantrópica. Imagina se a gente consegue fazer isso, esse casamento, né? Seria muito bacana. E a gente, pessoal, faltam 15 minutos para a gente fechar essa live. E eu tenho uma última questão para vocês que tem a ver com isso tudo que a Tânia estava falando, para a gente poder complementar aqui. Então, como é que a gente previne conflitos entre áreas, né? Ou entre instituições, ou entre profissionais? Como é que a gente pode prevenir conflitos, né? Muitas vezes até desnecessários. E aí, a palavra está com vocês, Daniela, Maria Júlia. Quer começar, Daniela? Depois a gente fecha aqui com a Tânia e com a Maria Júlia. Pode ser? Pode. Olha, a comunicação, eu acredito que é o primeiro ponto para a gente evitar conflitos desnecessários que só fazem roubar o nosso tempo e a nossa energia. Então, se a gente já puder se aprimorar na nossa comunicação, hoje se fala muito na comunicação não violenta, né? Onde se defende muito essa questão do saber ouvir, do entender o lado do outro, a empatia. Então, acho que esse é um caminho. Se você não conhece esse conceito, vale a pena pesquisar, buscar esse conhecimento para você começar a aplicar, a experimentar isso no seu dia a dia. Dê feedbacks. Olha lá, a Maria Júlia vai mostrar depois para vocês o livro, Comunicação Não Violenta. Acho que é uma ótima leitura e tudo que você puder trazer para a sua experiência, faça. Comece a exercitar, por exemplo, a forma correta de dar um feedback. As pessoas acham que não tem um jeito certo, que na hora eu vejo, vamos lá. E aí acontecem verdadeiros desastres, porque você muitas vezes está movido pela emoção. Já é a 10ª vez que eu falo para esse profissional usar o EPI corretamente. Você já vai querendo voar no pescoço dele, né? E o seu não verbal vai dizer isso, as suas palavras, o seu tom de voz. Então, isso não é a melhor estratégia. Você precisa realmente aprender como é que eu dou um feedback, mesmo que corretivo, mas de uma forma construtiva, que não seja um ferraback, né, como se diz, ou simplesmente uma bronca, um sermão, que eu não infantilize o colaborador, eu só falando e ele só ouvindo, né? Ele tem que ser ativo no processo. Ele tem que ter a possibilidade de refletir sobre o que aconteceu e de construir um caminho diferente. Muito gestor, ele atua como se fosse a mãe falando com uma criança pequena, né? A gente dá todas as respostas, a gente já fala tudo o que ele tem que fazer, só falta pôr a mão na cintura. E, ok, com uma criança pequena, vá lá, porque ela ainda não tem uma experiência de vida que lhe dê condições, e você está trilhando o caminho com ela. Mas um profissional adulto, que tem experiência, não justifica você que é líder, falar sem parar, né? E principalmente se é um feedback. Você precisa fazer perguntas, saber fazer perguntas é muito importante, é muito mais do que saber fazer afirmações. E isso é um exercício importante para a liderança. Saber praticar feedbacks de elogio. A gente tem uma carência muito grande de feedbacks de elogio. A gente ainda vê líderes dizendo que não tem tempo para isso. Só que quando o funcionário erra, aí você tem que achar tempo para chamar e pontuar. Então, talvez se a gente investir mais nos feedbacks de elogio, a gente se surpreenda com quantas pessoas vão desabrochar, o quanto elas vão querer mais e encontrar caminhos para receber mais reconhecimento. As pessoas são sedentas disso. E a gente precisa praticar mais. Existem várias teorias falando, né, que a gente consegue transformar muito mais pelo feedback de elogio do que pelos feedbacks de correção. Então, acho que essa seria uma boa forma da gente conseguir evitar muitos conflitos, né? São as minhas dicas aí.
Antes de eu passar a palavra para Maria Júlia e para a Tânia, pessoal, deixa eu dar um recado. Nós teremos um sorteio, 50% de bolsa para participar do curso de liderança para enfermeiros e 2 livros. A nossa assistente, nós temos uma equipe que está ali participando do chat, vai colocar novamente o formulário. Por favor, preencham para que vocês possam concorrer à bolsa de 50% e 2 livros. Esse sorteio eu vou anunciar os ganhadores no finalzinho dessa live. Então, nós temos mais 10 minutos e 1 minutinho antes de terminar a live eu vou anunciar os ganhadores. Então, preencham os formulários. Você que ainda não preencheu, por favor, preencha para você concorrer à nossa bolsa. Para que vocês saibam, nós temos pessoal participando de Manaus, de Minas Gerais, e de São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos pessoal de todos os estados brasileiros aqui participando. Buenas noches, Judite, por estar participando com nós hoje. É um prazer tê-la aqui. Judite é do Paraguai, né? Participa conosco lá em Assunção. Ela está em Assunção e está participando hoje aqui com a gente também. Então, tem pessoal participando de todos os lugares do Brasil. O pessoal fala tudo quanto é idioma aqui, nós estamos falando hoje, né? De Oxente a Tchê, né? Então, nós temos de tudo quanto é lugar, né? Bora lá, como diz o pessoal de Manaus, né? Bora lá com essa live de hoje. Então, muito bom ter vocês todos aqui. E, por favor, gente, vai lá preencher o formulário, né? Para você participar do nosso sorteio. E agora eu vou deixar vocês continuarem falando, senão o pessoal daqui a pouco me corta aqui. Chega, Cláudia, chega. Então, Maria Júlia, Tânia, sintam-se à vontade para dar as orientações de vocês aí sobre esse tema que a gente estava falando agora, que a Daniela acabou de falar de feedback de elogio. Eu vou complementar um pouquinho do que a Daniela falou e aí depois eu deixo a Maria Júlia terminar, tá bom, Maria Júlia? Perfeito. Obrigada, a Daniela trocou um assunto assim que eu vou trazer isso para a prática, tá, Daniela, para as pessoas saber assim uma coisa que ela poderia fazer na prática. Um dos processos de trabalho que gera o maior estresse na equipe de enfermagem, isso tanto no público quanto no privado, tá? E é um desafio no Brasil como um todo, é o dimensionamento de enfermagem. É aquele dimensionamento diário, tá? É você pegar um profissional de uma maternidade e pedir para ele cobrir uma UTI ou vice-versa, né? Então, eu me deparei com um hospital e eu sempre fiz muito isso, porque eu sempre gostei que fizessem, eu fazia com a minha equipe o que eu gostaria de como me abordasse, né? Então, eu, por exemplo, sempre tive afinidade mais por uma unidade, então eu já combinava com as minhas colegas, quando eu for para lá, nem que seja para sair 2, 3 dias seguidos, eu vou para lá, ok? E quando eu for para outro lado, você vai. Então, eu sempre falo, olha, Maria Júlia, está precisando de um profissional lá na UTI neonatal, dentro da equipe, você é a pessoa que tem mais competências, que tem mais habilidade, lá tem os bebezinhos que são muito graves, né? Você vai ser a melhor pessoa para cuidar daquele bebê, entendeu? E tal. Então, quando, né, para ela ia ser desagradável sair do setor, mas ela entendia que ela era importante para prestar cuidado naquele bebê, né? E teve um hospital de Porto Velho, aliás, tem um hospital de Porto Velho, que eles colocaram pessoas, né, as pessoas, assim, elas são diferenciadas, então, falam assim, olha, como você tem competência para trabalhar aqui, eles começaram até a botar um plano de carreira, começaram a valorizar aquele profissional que realmente cobre todos os setores, porque se nós formos pensar bem, ele é um profissional diferenciado, entendeu? É pena que nós não podemos trazer isso para a saúde pública, né? Porque a saúde pública a gente não consegue fazer isso. Mas eu achei que, assim, é um hospital que hoje não tem mais esse conflito, entendeu? Eles já sabem como gerenciar isso e é uma forma de valorizar. Porque quando você elogia, você está valorizando, né? E eu diria também que o gestor ele tem sempre que entender que as pessoas que estão ali no hospital eles são movidos por interesse, né? O cirurgião está ali para operar, né? O paciente está ali para ser operado e nós temos que fazer com que tudo isso aconteça, né? Então, para que todo mundo fique bem, na harmonia, como a Daniela falou, né? Então, se a gente está tudo preparado para a cirurgia, vai correr tudo bem, né? Agora, se não tem, se o material não está pronto, pronto, o negócio não vai dar. Então, o gestor ele tem que estar sempre isso em mente, né? Qual é o nosso objetivo, né? Qual o resultado que nós queremos com isso e tentar orquestrar de uma forma que todos alcancem o resultado. Agora eu deixo para a Maria Júlia encerrar, ok?
Ai, tanta coisa, né? Quando a gente gosta, dá uma vontade de ficar conversando sobre isso, porque ouvir você e a Dani, ai, quanta coisa passa pela cabeça, assim, que vontade. Vou começar pela fala da Dani, quando ela fala dessa questão da importância do feedback positivo, né? Eu até comentei nesse encontro que a gente estava com o pessoal de Manaus, há uma hora atrás, eu resgatei a fala do Goethe no Fausto, porque ele fala que se a gente tratar as pessoas como elas estão agindo naquele momento, a gente pode torná-las pior. Mas se eu tratar as pessoas como elas podem ser, eu as ajudo a se tornar aquilo que elas nasceram para ser, sapiens. Ter sapiência, ter sabedoria para tomar as decisões, né? Então, só para reforçar a fala da Dani, que eu acho fundamental, sem dúvida, a gente entender que todos nós temos esses momentos em que a gente não está com a devida calma para poder falar. Por isso eu acho, e muitas vezes eu conversei com a equipe, assim, eu falo, olha, o primeiro idioma que você tem que ser fluente é o silêncio. O primeiro idioma, antes de qualquer coisa, antes de saber falar, você tem que saber ouvir, né? Porque se você aprender a ouvir, mesmo quando estiver com raiva, se você aprender a ouvir, mesmo quando você não saiba toda a história, se você aprender a ouvir, mesmo quando alguém é muito diferente de você, vai ser tão mais fácil quando você estiver num momento como esse, por exemplo, em que nós todos gostamos da mesma coisa, a gente caminha, vai ser tão mais fácil. Então, que o nosso primeiro idioma, em termos de competência, seja o silêncio, né? Agora, eu acho que, para concluir, então, aí foi a Tânia que me fez lembrar também do Teilhard de Chardin, né, que foi um padre jesuíta, a gente estava com o pessoal adventista lá, mas o Teilhard de Chardin foi um teólogo, um filósofo francês. Na verdade, ele fala uma coisa que eu acho genial, ele diz assim, que em algum momento na história humana a gente vai ter dominado os ventos, as marés e até a gravidade, ele diz. A gente está, né? Já temos os aviões. E que quando a gente tivesse atingido esse momento, a gente teria a chance de atingir e aprender a utilizar a energia do amor. Aí ele fala, e então, pela segunda vez, o homem vai ter descoberto o fogo, no sentido da transformação. Eu acho que quando a gente tiver isso como meta, ou seja, quando eu souber dar um feedback positivo, quando eu souber ouvir, quando eu aprender a agregar, quando eu tiver essa fluência, eu vou ser capaz de ir além do que é material para não perder esse foco no que é que nós podemos ser, né? Queremos ser, que é ser chamado de sapiens. Então, que sejamos todos. Que bacana, gente. Eu queria tanto ficar aqui conversando com vocês mais uma hora. Vocês não sabem quanto. O pessoal também, viu? Pessoal, mais um recadinho antes da gente finalizar essa live. Que aqui tá tão bacana. O pessoal tá fazendo vários elogios aqui para vocês, né? E eu fui trazendo as questões que foram surgindo ao longo da live para que vocês pudessem ir respondendo. Pessoal, o formulário de fato não estava aparecendo, desculpa, a gente já colocou novamente. Então, eu vou pedir para que vocês acessem o formulário, preencham, para que a gente possa fazer o sorteio. Então, enquanto vocês estão preenchendo o formulário, ainda nós temos 2 minutos aí de live, pode entrar, preencher, já está aparecendo ali bonitinho. É só clicar e preencher e a gente já faz o sorteio, tá bom? Então, aproveita, entra lá e preenche. E para a gente poder finalizar, eu gostaria que vocês dessem aí uma dica importante para as pessoas de, além da comunicação, tudo que a gente falou aqui hoje, que a gente pudesse deixar para elas aquela cerejinha do bolo, uma dica de vocês sobre conflitos. Pode pensar, gente, pode pensando aí. Eu tenho uma na ponta da língua, na cabeça, em cada célula do meu corpo. Ótimo. Então, passa tudo passa. Quando eu estou no conflito, eu penso isso. Tudo passa.
e quem eu quero ser quando isso passar. Tá aí minha dica de coração. Valeu, Dani, valeu, Tânia, valeu, Cláudia, obrigada. Ok. Tânia? Acho que pegando o gancho da Maria Júlia, né, eu acho que além de que tudo passa, nós temos uma tendência de tornar as coisas mais difíceis do que elas são. Às vezes, quando a gente pensa, eu vou ter uma conversa com a Cláudia, a gente às vezes pensa, olha, eu vou fazer assim, você chega lá, a Cláudia me abre um sorriso, pronto. Né? Então, a gente tem uma tendência. Então, eu acho que tem que sempre baixar a guarda, estar receptiva, né? E sempre ser otimista, olhar o lado bom, né? O que eu quero de bom de toda essa situação. Muito bom. Daniela, vou deixar você fechar a live hoje, hein? Só hoje, viu? Não sei se eu vou deixar a próxima, mas hoje eu deixo. Tá bom, vou tentar fazer por merecer. Ok. Eu, de vez em quando, ouço de um dos nossos advogados da Fattori e também de alguns consultores, uma frase que eu acho que cai muito bem aqui. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Né? E eu acho que é uma boa reflexão para a gente, porque muitas vezes os conflitos poderiam ser até minimizados se o ego da gente não falasse mais alto, se a gente não quisesse ter a razão, ser o dono da verdade, né? Ou achar que ceder vai ser um sinal de fraqueza, vai ser humilhante. Então, eu acho que muitas vezes a perda por não querer baixar a guarda, ela pode ser maior. E aí eu deixo essa como a dica final, né? Sempre pense, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Muito bom. E às vezes a gente quer ter razão, né? Quer nada de ser feliz, né? E a gente fica brigando com as pessoas por conta disso, né? Isso não é legal. Isso é muito chato. Mas que a gente consiga aí fazer o nosso melhor no dia a dia, não é? Que é isso que a gente veio para cá, para a gente poder cada dia ser melhor. Pessoal, estamos finalizando a nossa live. O pessoal do que está aqui nos bastidores está vendo os nomes das pessoas, né? Que preencheram o nosso formulário. E já vão me mandar aqui para que eu possa passar para vocês, que vocês devem estar curiosos. E eu também tô aqui, ó, acompanhando no meu acessório para a gente ver aqui quem que é o ganhador, né? Enquanto ela está me passando os nomes, eu quero agradecer você, Tânia, por dividir os seus conhecimentos. Você, Maria Júlia, chamar de senhora aqui. Alguma de vocês, eu sei que vocês vão me matar. Então, você, Tânia, você, Maria Júlia, você, Daniela, por compartilhar esse conhecimento, né, aqui hoje. E por ser uma live tão gostosa, tão leve, né? E a gente tem mais a semana que vem. Então, para você que é nosso participante assíduo, semana que vem, não, perdão, daqui 15 dias nós temos uma próxima live, no dia 2/6. Nós vamos falar sobre experiência do paciente. Então, não perca essa live, porque a gente vai trazer vários temas interessantes, importantes sobre experiência do paciente. Depois, na outra semana, nós vamos falar de liderança de alto impacto. E vamos resgatar a live de inteligência emocional, né? Nós vamos também ter essa live de inteligência emocional, provavelmente no dia 30/6. Então, cada 15 dias, o programa Quarta RH está no ar e você pode participar conosco e obter aí cada vez mais ampliando os seus conhecimentos. Lembrando, pessoal, que quanto mais a gente puder participar das lives, ler os livros, isso tudo enriquece a gente, né? Então não perca essa oportunidade. E coloca lá que você está participando, os temas que você vem participando, isso tudo tem alguns hospitais, inclusive, que estão utilizando as lives da Quarta RH como horas de treinamento para suas equipes, né? Então, isso é importante também. Eu tenho pessoal que está colocando todo mundo no auditório, liga o telão e bota live, né? Para o pessoal poder adquirir conhecimento. Isso é bem legal. O pessoal lá de Teresina fez isso, o pessoal lá de Sobral, né? E, então, é bem Fica bacana. gravado, Cláudia? Fica gravado. Olha, a Daniela me lembrou. Se você gostou, gosta da Quarta RH, nosso ouvinte assíduo, não pôde assistir, fica gravado. Vai lá, vai ter nós passando todo esse conhecimento, né, para você.
E lembra de seguir a gente no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Nós estamos em todas as redes sociais. Inscreve-se no nosso canal, porque aí você recebe as notificações das lives, das aulas que a gente faz. A gente teve aula inaugural do curso de enfermagem. Então, tudo isso está gravado e você pode aí obter conhecimento, ampliar seus conhecimentos e para o hospital que quer contar, né? Também como horas de treinamento, pessoal, muito bacana. Então aproveita, participa com a gente. Ah, eu não tenho tempo de fazer curso. Tem EAD, gente. Vai lá, tem um monte de EAD bacana, né? Então entra no site da ONA, tem ONA Educare, que você vai ter um EAD bem bacana para você participar. A Daniela aqui, ó, quer trazer uma informação importante. Na verdade eu quero fazer um convite, porque a gente conversou hoje bastante sobre comunicação, a importância disso na gestão de conflitos e de equipes, e então eu quero fazer um convite para quem quiser, quem é enfermeiro e acha que precisa se desenvolver nesse aspecto. A gente vai começar uma turma nova aí do curso de liderança para enfermeiros, e o primeiro módulo, inclusive, já é sobre comunicação. Então, fica aí o convite para todo mundo. Que é esse curso que a gente vai fazer aí o sorteio agora, certo, Cláudia? Já tem os ganhadores aí. Já tenho os ganhadores. Eu estou aqui, ó. Vocês acham que eu não estou deixando de falar o nome dos ganhadores? Não, estou esperando o pessoal passar para mim direitinho. O livro. Então, vamos lá. Ganhadores dos livros. É a Carolina. Carolina, desculpa, mas eu não sei falar seu nome. Eu vou tentar aqui. Caroline Ustby. Se eu não falei certo, você me perdoa. Do Hospital Regina. A Amanda Aparecida Amanda Aparecida do AMA Jardim Grimaldi. Ganharam os livros. Como que você vai fazer para adquirir esse livro? Nossa equipe vai entrar em contato com você e vai te mandar por correio, tá bom? Então aguarde o nosso contato que a gente manda o livro para você. Autografado, tudo bonitinho. E o curso, quem ganhou 50% do curso é a Mikelke, do Hospital Sepaco, aqui de São Paulo, né? Então, parabéns aos ganhadores. Vou repetir uma vez mais o nome para vocês, que é a Caroline Usti, do Hospital Regina, Amanda Aparecida, do AMA Jardim Grimaldi, ganharam livros, e o curso a Michelke, do Sepaco. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês, de todos os estados, o pessoal colocou. Muito obrigada pela participação de todos e nos vemos dentro de 15 dias. Obrigado mais uma vez, Maria Júlia, Tânia, Daniela, pelo tempo de vocês. E nos vemos em breve em outras lives. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Um prazer. Tchau, tchau.